Oi, gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a todo mundo que está chegando aqui no nosso programa. Sejam muito bem-vindos e já agradeço a companhia de todo mundo. Bora aprender juntos nesta tarde hoje. Tem muito assunto interessante aqui no nosso programa. Nós vamos falar da relação das redes sociais com a birra e a impaciência das crianças. Ainda no assunto redes sociais, será que ela está trazendo também prejuízos aos mais jovens, adolescentes? Sim, gente, tem perigos para a pele também lá nas redes sociais, com trends perigosas que nós vamos conhecer já já. E também tem um bate-papo super importante sobre marca pessoal e como é que a gente pode construir aí uma boa imagem. Vamos aprender tudo isso hoje. Se você tem alguma dúvida, você já pode mandar sua pergunta para a gente lá no nosso WhatsApp DDD 11, número 33375886. 33375886 é o número do nosso WhatsApp para que você possa participar do nosso programa. É sempre uma honra contar com a sua participação. Lembrando que você também pode acompanhar o nosso programa lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Bora começar a falar então das redes sociais e o quanto elas têm trazido aí alguns prejuízos para a vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Nós vamos começar a falar de cuidados com a pele com a dermatologista, a doutora Camila Maza. Tudo bem, doutora? Prazer, bem-vinda. Prazer. Muito bom estar aqui trazendo um pouquinho mais de informação para o pessoal que assiste a gente. É isso, gente. E nós trouxemos essa pauta que é uma grande preocupação, que são trends perigosas que estão circulando nas redes sociais, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né, doutora? Eu até trouxe uma pesquisa aqui que foi feita, né, e publicada internacionalmente numa revista chamada Pediatric. Esse estudo, ele analisou 100 vídeos sobre rotinas de beleza, vídeos protagonizados por crianças e adolescentes de 7 a 18 anos de idade, né? Adolescentes e jovens até 18 anos de idade. E nesses vídeos, esses criadores de conteúdo utilizam produtos com ativos que podem prejudicar a pele. Prejudicar como, gente? Causando irritação, aumentando aí risco de alergias, tornando os usuários mais suscetíveis aos raios solares e, consequentemente, aumentando até o risco de câncer. Então, são vídeos, doutora, que falam sobre saúde, mas aumentam os riscos à saúde. Gostaria que você comentasse. Perfeito. Clara, quero trazer aqui outro dado muito importante que impacta uma questão de saúde mesmo, né? A gente tem um dado de 70% dos jovens brasileiros que nunca passaram por um dermatologista. Até que idade, doutora? Olha, de 16 a 24 anos que foi esse levantamento. Então, acredito que somando essas trends que são perigosas, né? Em relação a esse dado, eu acho que cabe um alerta aí para a população. Com certeza, né? E jovens que muitas vezes já estão entrando ali numa fase que precisa de cuidados, né? Precisa de atenção especial com a pele, né? Principalmente na adolescência, vem as espinhas, né? Sim. Uma pele mais oleosa, mudança de hormônios, né? E aí seria justamente nessa fase a mais importante de fazer uma visita ao dermatologista, doutora? Sim, com certeza. Acredito que, assim, geralmente o que leva o adolescente a uma consulta médica, procurando a pele, é quando realmente aparece um problema. Muitas vezes nessa fase, a acne, né? A acne é uma doença extremamente prevalente, principalmente nessa faixa etária de adolescente. Então, é onde geralmente eles chegam no nosso consultório. Só que a gente tem visto, por conta dessas trends que são, às vezes, perigosas, crianças querendo consumir aquele conteúdo que, muitas vezes, um influenciador, um blogueiro está indicando e aí elas começam a usar por conta própria, trazendo aí riscos para a pele delas. Já aconteceu, inclusive, de chegar ao seu consultório crianças, adolescentes que tiveram a pele prejudicada por terem começado a utilizar
algum produto incentivadas, então, né, crianças e adolescentes incentivados justamente por vídeos que assistem em redes sociais? Infelizmente chega, infelizmente. A gente, quando recebe esse tipo de paciente trazido pelo responsável, ao mesmo tempo que a gente fica, tem um ar de esperança, fala, poxa, tá vindo aqui trazer que tá querendo uma saúde para aquela pele. Mas a gente prefere quando chega na consulta falando, olha, meu filho, ele está entrando nessa fase de querer cuidar da pele, então eu quero trazer aqui para você indicar os melhores produtos para a pele dele. Então, esse seria o que a gente gostaria de ver mais no consultório, né? Mas, infelizmente, ainda não é um dado que a gente gostaria, não é uma quantidade que a gente gostaria. Já aconteceu que situação, assim, você pode contar pra gente alguma situação do mais jovem, por exemplo, que chegou ao seu consultório e o que estava acontecendo com aquela pele por uso incorreto de algum produto? Sim. Eu recebi uma paciente trazida pelo pai de 10 anos. 10 anos de idade e com uma dermatite irritativa em região de pálpebras, que é uma região extremamente delicada, é uma pele muito sensível. Então, tanto que quando a gente vai orientar um skincare para um adulto, a área dos olhos é uma área particular. Então, a gente tem produtos específicos para ser usado ali. Então, aquela criança chega passando o que viu na internet, muitas vezes usando produtos à base de retinol, que é um ácido extremamente potente, e acaba colocando ali, podendo causar até problemas oculares, né? Nesse caso, em específico, a gente conseguiu reverter o quadro, mas fica aí um alarme, né? Não podemos deixar chegar nesse ponto. Doutora, até queria saber, né? Qual seria a idade mínima para levar, né, uma criança ao dermatologista? Excelente pergunta. O que acontece? A gente tem uma recomendação, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria e também de Dermatologia, existe uma recomendação aí a partir de 6 meses de idade, que pode ser usado alguns tipos de filtros solares na pele, né? Antes desse tempo, a gente sabe que o ideal é evitar a exposição solar diretamente, usar barreiras protetoras, roupas de proteção, chapéu de proteção, deixar na sombra o máximo possível. E, assim, qual seria a idade mínima? Eu acredito que se o adulto responsável por aquela criança entende a importância de cuidar daquela pele, que é o maior órgão do nosso corpo, acho que não tem uma idade mínima, é mais da consciência do responsável que está levando aquela pessoa, porque ela não vai sozinha à consulta, certo? Então, o mais cedo possível é o ideal, para a gente já começar a criar essa rotina, esse hábito de simplesmente passar um filtro solar. E até isso que eu queria saber, né? A criança, ela precisa de muito mais cuidados com a pele do que apenas o filtro solar? Acontece que todas as pessoas se beneficiam de uma hidratação correta da pele, principalmente na população infantil, que é uma pele que ainda está sensível. Então, assim, a orientação número 1 é a gente hidratar essa pele e também proteger essa pele. Desde bebê já hidratar, então? Com certeza. Já hidrata de bebezinho. Sim. E a hidratação segue, né, conforme o crescimento dessa criança, mas hidratação normal, também o filtro solar na sequência, do corpo todo, do rosto, de tudo? De tudo. Tá. A gente sempre vai incentivar o uso de produtos na pele sem fragrância. Produtos que vão ser usados todos os dias, o mínimo de cheiro possível. A gente sabe que às vezes crianças, adolescentes gostam de coisas muito perfumadas. Não é o ideal. O ideal é usar coisas sem fragrância. Um hidratante sem fragrância, um filtro solar mais voltado para o mineral, né, que a gente sabe que não agride tanto aqui a questão de químicas na pele. Então, o ideal é isso, a gente incentivar desde cedo esses cuidados básicos que a gente tem com a saúde da nossa pele, hidratação e proteção. E a gente fala muito hoje em dia sobre prevenção. Sim. E essas trends também falam muito sobre prevenção, né? Dizem,
usem isso, usem aquilo para prevenir, né, o envelhecimento precoce, etc e tal. Inclusive, a doutora se previne muito bem, porque Obrigada. no primeiro momento que eu a encontrei, eu fiz assim, nossa, você é novinha, né, doutora? Ela são falou, os nem tanto cuidados. assim. Exatamente. São justamente os cuidados, a Exato. prevenção. A partir de que idade? Na adolescência já pode começar? Com certeza, É? com certeza. O que a gente tem aí, né, o uso do filtro solar, ele vai muitas vezes que a gente está incentivando aí nas redes, é para prevenir câncer de pele. Só que além disso, ele previne também o fotoenvelhecimento precoce, ou seja, aquela pele criar rugas, linhas, manchas de sol também. Então, assim, o quanto mais jovem a gente já incentivar e, obviamente, após uma consulta médica, que a gente vai elaborar ali uma rotina adequada para aquela pele, é o mais adequado. Então, assim, principalmente adolescentes que têm essa questão de autoestima, começa a estar ali naquela fase que está se olhando, está se observando no espelho, quer se cuidar. Então, é nesse momento que a gente consegue pegar ali a dor daquela pessoa e trazer um incentivo para que isso vire uma rotina e um hábito, que ela faça sem perceber. Doutora, voltando um pouquinho, né, à pesquisa que eu trouxe no começo, eu gostaria de falar um pouquinho dos ingredientes que foram encontrados nessa pesquisa e que podem gerar aí esses riscos à pele de crianças e adolescentes que acompanham, que seguem esses vídeos e que acabam reproduzindo esses cuidados em casa. E eu gostaria que você comentasse qual a ação deles na nossa pele, por que eles podem ser tão prejudiciais. Então, o primeiro ingrediente que eles colocam ali é alfa-hidroxiácido. Eu não sei se é assim que se fala, é assim? Sim, está correto. Olha, a gente usa, né, a gente prescreve ativos, né, de skincare com essa composição com o objetivo de, muitas vezes, melhorar poros. Então, isso numa pele infantil não combina, não faz sentido. Então, assim, do ponto de vista de produto para a pele, não teria um problema, mas teria o problema da idade, entende? Então, isso numa pele jovem, que ainda está ali se formando, não faz o mínimo de sentido, entende? Uma criança que tem a pele ainda bem sensível com certeza, né? Com certeza. Por exemplo, a gente viu vídeos aqui de crianças a partir de 7 anos de idade. Então, quer dizer, um composto desse numa pele de 7 anos de idade pode causar o quê? Um tipo de irritação? Sim, pode com causar certeza. alergia? Sim. A gente entende que é uma substância química que tem um objetivo para a pele. Só que naquela pele que não é apropriada para isso, pode vir aí a causar uma dermatite irritativa, por exemplo. Então, acaba, em vez de promover saúde, acaba fazendo o oposto. E não só na criança, né, doutora? É por isso que é tão importante buscar, né, a orientação de um especialista, do dermatologista, justamente para entender se aquele produto vai fazer na sua pele a ação que você espera. Exatamente. O que acaba sendo até engraçado é chegar pacientes, né, na consulta já usando aí ativos para a pele, vários passos que seriam de tratamento, sem estar usando o passo básico, que é um gel de limpeza adequado, um hidratante adequado, um filtro solar adequado, que são os 3 pilares, né? Então, eu até falo, olha, não, guarda esse produto, não vai usar por enquanto. Primeiro a gente vai te orientar a usar o básico, depois a gente entra com esses passos de tratamento. Então isso numa pele adulta já tem um certo impacto, que às vezes a gente chega, a gente vê o paciente chegando com a pele irritada, descamando e está usando o produto errado. Então imagina isso numa pele de uma criança. Pois é, muito cuidado, né, Com gente? certeza. Esse programa aqui é para alertar, Sim. né, todo mundo que acompanha a gente, mas principalmente os pais, porque a gente está falando de riscos à pele de crianças e adolescentes. E são os pais que precisam alertar, né? Com São os certeza. pais que vão levar ao médico, que vão marcar essa consulta, né, doutora? Com certeza. Aquelas crianças, adolescentes, quando chegam acompanhados dos pais, muitas vezes com casos até mesmo de doenças de pele graves, como uma acne grave, uma coisa que eu faço é parabenizar o pai que trouxe aquela criança, aquele adolescente, porque eu sei que dependeu dele
para aquele adolescente estar ali na consulta. Então, eu falo, olha, agradeça aos seus pais que te trouxeram, porque isso está te prevenindo futuros problemas aí de pele. Então, isso é muito legal também, a gente incentivar os pais a levarem. É isso aí. Próximo item que tem aqui nessa lista pesquisada, né, é a niacinamida. Eu gostaria de saber quais são as propriedades dela e por que ela pode trazer prejuízos a uma pele mais jovem. O ativo niacinamida, muitas vezes a gente prescreve ele com o intuito de acalmar uma pele, mas ao mesmo tempo clarear aquela pele. Ou seja, a gente vai indicar para peles que têm necessidades disso. Com certeza não é uma pele jovem. Então, aquilo pode, de fato, vir a trazer também uma dermatite irritativa naquela pele. Vai começar a ficar vermelho, pode Sim. descamar. Sim. E aí é nessa hora que vão buscar a dermatologia. Exatamente. Esperam aparecer primeiro o problema para depois buscar a solução. Um outro item que foi encontrado, né, nesses produtos, nesses 100 produtos aí analisados, foram as fragrâncias, né, que inclusive você até já citou. Qual que é o risco delas na pele das crianças e adolescentes? Eu costumo falar que produtos que priorizam por muita essência, então o mais cheiroso que existe, ele tem muita química. Para dar aquele cheiro no produto é porque foi utilizada muita química. Então, para pessoas, pacientes que já têm um histórico aí de alergia, rinite alérgica, dermatite atópica, que são condições que andam em conjunto, para eles é até proibido esse tipo de produto. Olha. Então, se a gente pega aí uma criança que às vezes nem tem esse diagnóstico feito e já começa a passar produtos com muita fragrância na pele, com certeza vai ter aí problemas em dobro. Olha, vai desenvolver, né? Sim. Tá ali saudável, tinha a pele saudável e de repente começa a desenvolver os problemas achando que está cuidando da pele. Exatamente. Doutora, tem muito vídeo também que mostra a utilização de escovas para limpeza da pele. E eu já ouvi falar que bucha, escova, é tudo muito agressivo à nossa pele. Eu queria que você comentasse sobre isso também. Exatamente. Eu brinco com os meus pacientes. Tá usando bucha no banho? Ah, estou. Falo, chega em casa e vai jogar fora a bucha. A bucha, ela acaba fazendo uma esfoliação da pele que a longo prazo não é benéfica. Então, assim, a nossa pele, existe uma barreira natural de proteção que no banho a gente vai tirar as sujidades com água e sabão. Não tem necessidade da bucha. Então, assim, não sei nem para que existe a bucha ali dentro do banho. Eu falo que isso é um crime dermatológico. Então, assim, fica já a orientação para quem ainda usa bucha para tomar banho, não precisa, não tem essa necessidade. Principalmente no rosto? Principalmente no rosto, que é uma exposto, pele, né? que é uma pele diferente da pele do corpo. Então, existe um cuidado muito mais específico e o mínimo de abrasividade que a gente colocar nessa pele do rosto é melhor. E quanto mais sensível a gente deixar essa pele pela esfoliação, mais a irradiação solar vai atingi-la? Na verdade, acaba deixando a pele sensível. E uma pele sensível realmente em relação à radiação ultravioleta do sol, com certeza esse tem um malefício que vai acabar prejudicando. Então, não é indicado que a gente utilize coisas abrasivas, principalmente na pele do rosto. Tem casos muito específicos que a gente até pode orientar uma esfoliação, mas aí é depois de uma avaliação médica mesmo. Doutora, tem perguntinha do WhatsApp chegando aqui pra gente, Excelente. 33375886, DDD 11. Esse é o nosso número para que você possa participar. Vou pedir para o nosso diretor colocar a primeira pergunta na tela no ar. Olha lá, Valquíria de São Paulo pergunta o seguinte, doutora, gostaria de saber se protetor solar já age como hidratante ou se é preciso usar os dois. Obrigada, Valquíria. Olha, excelente pergunta da Valquíria. Existem 3 pilares, certo? O filtro solar, ele não vai substituir os outros 2. Então, na pergunta dela em relação ao filtro solar e hidratante, não vai substituir. A gente até sabe que tem alguns ativos hidratantes que colocam um pouco de FPS junto. Mas o mais
indicado é que o paciente hidrate a pele com um hidratante adequado para aquela pele e após aplique o filtro solar. Precisa esperar quanto tempo para secar? Olha, não tem uma regra, tá? É mais uma questão de percepção. Passou, sentiu que tá ok, né? Vamos colocar aí alguns segundinhos. E já pode aplicar por cima. Então, é engraçado que as pessoas falam que não tem tempo de fazer skincare. Eu já cronometrei e, olha, são questões de segundos para fazer todas essas etapas. Olha só, gente, não custa nada, né, Não. doutora? Rapidinho mesmo, não vai se atrasar por causa disso. Não vai ser por isso. Pode se atrasar por outras questões, não por isso. Não por isso. Mais uma perguntinha na tela, por favor. Rose Campos, de Belo Horizonte, beijão para todo mundo aí. Rose, olha só o que ela fala. Pessoas que possuem pele com rosácea podem utilizar produtos anti-idade à base de vitamina C? Excelente pergunta. A rosácea não é uma contraindicação de usar ativos anti-idade e também de vitamina C. Só que a gente sabe que rosácea é uma sensibilidade ali da pele, uma inflamação da pele. E a vitamina C, ela é um antioxidante muito bom para fotoenvelhecimento, para prevenir, né? Só que aí tem que ser os produtos adequados, entende? Existem produtos que são mais específicos para peles sensíveis à base de vitamina C. Buscar o dermatologista, Com né? certeza. Para entender qual é o melhor produto para a sua pele. Exato, né? não Mas tem erro. existe o produto para a sua pele. Existe. Doutora, eu queria falar um pouquinho sobre vídeos também que trazem receitas caseiras. Um perigo. Inclusive, eu cheguei a ver que tem alguns vídeos circulando nas redes sociais que indicam como fazer protetor solar em casa. Gostaria que você comentasse. Olha, prefiro nem ver esse vídeo para não passar mal. Brincadeiras à parte, Eu vi. mas realmente não... Eu falo para o paciente que o protetor solar que está ali na prateleira da farmácia, ele foi regulamentado, foi estudado com certeza. Testado, ele passou aprovado. por inúmeras análises, muitas vezes, né, por dermatologistas, oftalmologistas, por conta da região dos olhos. E eles não estão ali na prateleira à toa. Então, eles foram muito bem estudados para estarem ali. Como que a pessoa faz um filtro solar em casa? Realmente... Isso é uma questão aí que não tem como. E alguns desses ingredientes até me espanta, né? Porque tem óleo no meio. Então, eu queria até que você falasse, assim, dos possíveis prejuízos. Sim. Né? Porque eu vi ali azeite de oliva, óleo de coco, ali nesses compostos, cera de abelha, óleos essenciais, né? Tem mais ingredientes, mas assim, esses ingredientes me chamaram a atenção. Eu falei, caramba, gente, como é que a gente vai passar esses ingredientes na pele achando que está protegendo do sol? Na verdade, essa pessoa que usou esses ingredientes não está 100% errada. Desde que ela use esses ingredientes para comer na alimentação, não para passar diretamente na pele. Então, assim... Esses elementos, então, eles ajudam, se usados na alimentação... Com certeza. A proteger contra o sol também, não? Na verdade, o que acontece? A gente sabe que, assim, existe a dieta mediterrânea, que ela utiliza muito azeite de oliva. Então, isso é extremamente saudável, tá? A dieta mediterrânea, se eu não me engano, ela entrou aí como um marco para que as pessoas sigam ela, porque realmente traz muitos benefícios para a saúde. Então, usar o azeite de oliva na alimentação, parabéns, excelente. Agora, usar na pele, risco de fazer oclusão, aumentar a acne, não tem sentido. Não, eu fiquei pensando em queimadura mesmo. Sim, também. Né? Dizendo que protege contra o sol, né? Contra os raios, né? UV, mas eu falei, caramba, acho que não tem como. Realmente... Não tem como. Então, tem que tomar muito cuidado com esses vídeos, né, doutora? É o que, assim, eu costumo falar isso para os pacientes, principalmente adolescentes. A gente sabe que é difícil que eles devem se questionar. Poxa, eu vou escutar as pessoas que estão viralizadas aqui ou eu vou escutar esse médico? Então, assim, existe essa dúvida para esse adolescente, né? A geração Z, ela cresceu nessa questão de redes sociais, consumindo muito isso. Então, às vezes, eles podem olhar o médico e não vê-lo como uma autoridade. Então, para a gente é muito difícil. Só que uma coisa que eu falo, evidência é maior
do que tendência, do que trend. Então, contra evidências científicas não tem como a gente argumentar. É isso. E quer saber mais sobre pele? Visite Com certeza. as páginas, né, nas redes sociais dos especialistas, Com dos certeza. dermatologistas, para entender o que eles falam, o que eles trazem de alerta, né? Não Sim. sair seguindo qualquer skincare que se vê por aí, né? Com certeza. Tem mais perguntinha do nosso público, doutora? Pergunta na tela. Karina Souza, de Alagoas, um beijão para todos. Obrigada, Karina, pela participação. Ela diz, posso usar protetor solar em cima do ácido que uso à noite no meu rosto para tirar manchas? Tem algum problema? Excelente pergunta. Quem está em vigência de tratamentos com ácidos noturnos, obrigatoriamente tem que estar com o filtro solar em dia, mas não são coisas que vão usar em conjunto. Então, a pessoa ela vai usar o ácido durante a noite, que muitas vezes é um ácido que não pode estar exposto à luz, por isso que a gente realmente recomenda para que use à noite. Pela manhã vai lavar aquele produto e aí sim vir com a etapa de skincare diurna, colocando o filtro solar. É isso aí, hidratante, Hidratante, depois o depois filtro, o filtro solar, com Mais certeza. uma perguntinha na tela? Sandra Vidal, obrigada, Sandra, pela participação, um beijo grande. Quando a pele do rosto é queimada por mau uso de ácido, ela pode voltar ao normal ou ficam sequelas, doutora? Depende desse grau de queimadura, Tá. né? Muitas vezes acontece ali uma irritação daquela pele que não necessariamente é uma queimadura, né? Que pode deixar cicatriz ou sequelas. Então, a gente quando se depara com uma dermatite devido ao uso de ácidos inadequadamente, a gente vai orientar a suspender aquele ácido e caprichar na hidratação. Hidratantes aí que ajudam a reparar aquela pele. Mais uma pergunta, a gente ainda tem tempo. A Raquel Caldas, de Guarulhos. Beijo, Raquel. Ela diz, por recomendação médica, há cerca de um mês eu comecei a usar gel de limpeza, ácido salicílico e gel anti-acne. Porém, recentemente minha pele está ficando avermelhada e não estou vendo melhora da acne. Isso é normal? Devo continuar o tratamento ou voltar ao médico? Acontece que, se ela está usando isso por uma recomendação médica, com certeza foi orientado, né? O que pode acontecer é essa vermelhidão estar vindo porque às vezes não está hidratando adequadamente, certo? Ou às vezes está usando ali o ácido em excesso. E muitas vezes a gente tem que fazer uma combinação perfeita para que aquele tratamento não cause esse tipo de acontecimento na pele. É para que a pessoa tenha o benefício dos ativos sem ter o prejuízo da barreira cutânea. Então, se está ficando vermelha, é importante aí tentar entender aonde está o detalhe que está causando isso. Então, quer dizer, excesso também é um problema. Sim, tudo em excesso acaba sendo prejudicial. Normalmente, qual seria a quantidade? Tem uma quantidade correta? Tem. Vou passar um ácido ali. Qual que é a quantidade correta? A gente tenta deixar da forma mais educativa possível. Então, nas minhas receitas, eu costumo desenhar a quantidade correta. Olha. Então, assim, uma coisa muito prática. Um tamanho de uma bolinha de ervilha, geralmente é o tanto adequado para espalhar aquele produto no rosto e nem mais nem menos. Só que aí eu desenho a bolinha de ervilha porque às vezes a pessoa, né, acaba se empolgando, faz ali uma ervilha muito grande. Então acaba... Ervilha, não é azeitona. Exatamente. Doutora, a gente está chegando ao fim aqui do nosso bloco. Eu só queria também reforçar a importância de começar a cuidar da pele de dentro para fora, com uma boa alimentação e hidratação, né? Com certeza, é isso mesmo. Não é isso? É isso. A gente... eu gosto muito de estudar também a parte de nutrologia, que é aí uma área extremamente rica para as pessoas e nós médicos deveríamos fazer isso também. Então, a nutrologia sempre vai prezar essa questão de uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, atividade física, hidratação adequada, sono adequado. Então, não existe um skincare milagroso se não está acontecendo esse básico aí.
É isso aí, gente. Mais conteúdos, mais informações relevantes, informações que realmente vale a pena a gente buscar e aplicar no nosso dia a dia. Você encontra lá no Instagram da doutora Camila Mazza, dermatologista. Acesse @DRA de doutora Camila Mazza com 2 Zs. DRA Camila Mazza. Doutora, muito obrigada. Eu que Informações agradeço. valiosíssimas que você trouxe pra gente hoje. Fico E até a feliz. próxima. Agradeço, até mais. Até mais. Tchau, tchau. E nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já voltamos com o nosso programa. Mais uma vez, ótima tarde a todo mundo que está com a gente. Seja bem-vindo, você que está chegando aqui agora. Neste momento, nós vamos falar sobre marca pessoal aqui no nosso programa. Por que é importante a gente cuidar aí do nosso marketing pessoal, cuidar da nossa imagem, para que a gente possa alcançar o sucesso, não só na vida profissional, mas na vida pessoal também. Vamos bater um papo sobre tudo isso a partir de agora com a Líris Gonçalves, que é especialista em marca pessoal, mentora, palestrante. Muito bem-vinda, prazer te conhecer. Muito obrigada, Maria Clara. Uma alegria estar aqui no seu programa. Alegria toda minha, né? Aqui é o nosso programa, Líris. E eu te convido, né, a trazer as suas informações, compartilhar com a gente, porque são informações muito importantes. Eu acabei de falar aqui, né? Não só para a nossa vida profissional, mas para a nossa vida como um todo. Até porque marca pessoal está ligada aí à nossa vida como um todo. A reputação a gente não constrói só dentro da empresa, não é isso que você costuma dizer? Mas em cada passo que a gente dá. É isso? Perfeito. E é interessante porque tem muita gente que não tem ainda claro o conceito do que quer dizer marca pessoal, né? Quem tem marca pessoal não é só quem, por exemplo, já está tendo sucesso na carreira. Então, você pensa numa atriz, ou você pensa num grande influencer, ou num político. Na verdade, todos nós temos uma marca, porque a marca é uma impressão, é a impressão que a gente deixa. Desde que a gente nasce, por exemplo, tem o bebê chorão, tem o bebê simpático. Então, a marca é aquela lembrança, é aquela memória com significado que a gente deixa na vida das pessoas quando a gente passa por elas. É isso. Vou pedir para você contar um pouquinho da sua história para a gente também, né? Eu vi que tem um currículo aí, um longo currículo que te trouxe até aqui, né? E que te fez ser tão relevante nessa área e hoje trabalhar com mentoria, palestras. Olha, eu brinco que eu sou uma mulher de 35 presa num corpinho de 59. Porque assim, a minha alma tem 35. É o meu isso. corpo está envelhecendo a minha revelia, eu não posso fazer nada. Mas eu tenho uma história realmente longa. Eu comecei a trabalhar aos 18 anos, eu fiquei 31 anos no mundo corporativo e tenho a honra de dizer que, com exceção da primeira empresa que eu trabalhei, que foi dos 18 aos 24, eu cheguei a cargos de diretoria em todas as outras empresas. Então, eu fui diretora na C&A, na Unidade do México, fui head de marketing de maquiagem na Avon, com status de diretora, mas sem ter o cargo oficial. Fui diretora, como eu falei, da C&A do México, diretora da Vivara, diretora do Carrefour e, por fim, diretora da marca Clinique de cosméticos no Brasil. E, num dado momento da minha carreira, na verdade, quando eu estava com 49 anos, que eu saí do Carrefour, meu marido me perguntou assim: eu entendi sua trajetória, que eu realmente escolhi pilotar a minha carreira, mudando de segmento, mudando de país, mudando de mercado, de produto, porque eu tinha dentro de mim uma insegurança muito grande que veio da minha história de vida que meu pai quebrou quando eu tinha 18 anos e eu tive que começar a trabalhar. Eu falo que eu deixei de ser Cinderela e virei gata borralheira e aí eu não queria nem saber, literalmente, se tinha alguma barreira ou não. O que eu falei assim, eu quero crescer na carreira, eu não quero ficar nessa situação financeira que eu estou. Afortunadamente, eu era muito boa aluna na escola, eu tinha facilidade para aprender e isso me ajudou muito no crescimento da carreira. E eu saí que nem uma bala, eu não queria saber se era mulher, se não, sabe, do tipo, não. Eu queria realmente crescer por uma questão de vontade e de necessidade. E eu consegui, fui vencendo barreiras, só que eu fui
mudando justamente para diminuir minha insegurança. Porque quanto mais mercados eu conhecesse, maior seria o meu leque de opções com empregabilidade. Era assim que funcionava a minha cabeça. Então, aos 49 anos, meu marido me perguntou, eu entendi todas as movimentações, eu não entendi por que você trabalhou com moda, com beleza, com Mudou joia. tanto. Por que você depois você escolheu ir para o hipermercado? Eu falei, aí que eu me toquei, que eu fazia as mudanças por insegurança ainda. Eu já estava com 49 anos, trabalhava 31 anos. Já tinha uma certa estabilidade financeira, já tinha conquistado uma série de coisas, mas dentro de mim eu ainda me sentia refém. Por mais que eu pilotasse com autonomia e através da minha marca pessoal e da minha reputação, eu era contratada como diretora em lugares que eu não conhecia nada do mercado. Eu não entendia nada de joia, não entendia nada de maquiagem, enfim. Quando eu fui mudando, eu sentava no cargo mais alto sem entender nada do produto. Então, a minha marca transmitia tanta confiança, tanta competência, que as pessoas falavam, tá aqui a chave, sabe, do tipo, vai lá e faz. E aí ele falou assim, o que você mais ama fazer? Eu amo impulsionar as pessoas, eu entrego tanto resultado, porque eu treino pessoas, capacito pessoas, eu motivo essas pessoas a crescerem. E aí eu reposiciono a marca das empresas, eu mudo estratégia de produto. Mas o meu segredo é saber colocar as pessoas para cima, né? E ele falou, então por que você não vai fazer isso? Foi quando eu decidi que eu ia redirecionar minha carreira para trabalhar como mentora ou como coach. Na época, há 10 anos atrás, tinha aquela moda de coach, aquela febre. E aí eu me inscrevi em 2 cursos de uma vez, porque eu sou a louca do conhecimento, né? Eu fiquei em dúvida entre um e outro, eu falei, já que Na dúvida, vamos fazer os dois. Vamos fazer os dois. Mas aí veio o convite da Clinique, o convite irrecusável, porque era cosmético de novo, numa empresa americana, como head da marca no Brasil. Mas eu já entrei sabendo, brincando, que era minha última entrada, né? Minha última vida como executiva. Em 2018 eu saí, estava terminando a 2ª formação de coaching e comecei, tirei um período que eu chamei de estudático, que eu fiz durante 1 ano, todos os cursos, pela primeira vez na vida eu tinha tempo e recurso para pagar isso. E tinha muita coisa que eu queria aprender. Enquanto eu estava no corporativo, eu fiz por hobby design de interiores. Então, quando eu saí, eu fiz várias formações de programação neurolinguística, de oratória, de design thinking, até física quântica eu fui estudar. Eu estudei tudo que eu queria. E comecei a atender pessoas. Entrei no balé com 51 anos, fui fazer balé clássico pela primeira vez. Primeira posição, meu marido tirava sarro de mim nas apresentações, que ele ia para dar risada, mas depois eu fui melhorando. E com isso, eu comecei a mentorar naturalmente executivos. E foi aí que você criou, então, essa metodologia para alavancar o marketing pessoal das pessoas, tríade da autoridade executiva. Já você falou, né, que você inspira as pessoas, né? Que em todo lugar por onde você passou, você conseguiu inspirar as equipes. Então, eu gostaria que você aproveitasse esses minutos que a gente tem aqui para inspirar o público agora do nosso programa, dando algumas dicas, né? De como é que a gente constrói um bom marketing pessoal. A primeira coisa é você trabalhar o seu autoconhecimento. Eu acredito realmente que Deus dá um dom e aliás, vários dons e talentos para cada um de nós. O problema é que a maior parte das pessoas, infelizmente, não consegue reconhecer o que tem de bom. Porque o que tem de bom na gente é tão óbvio, a gente faz com tanta facilidade, que normalmente os outros é que precisam apontar e falar assim, nossa, você é excelente nisso. Então, é sinal de que você tem uma facilidade ali. O segundo ponto é você buscar um trabalho onde aqueles seus pontos fortes sejam valorizados. Então, se você é uma pessoa comunicativa, simpática, bonita, como você, que vai trabalhar num programa onde você exercite isso. Imagina se você tivesse que ficar trancada atrás de um computador sem falar com ninguém. Então, e hoje o que acontece é que as pessoas estão nos lugares errados. Então, se elas estão nos lugares errados, elas nunca vão brilhar 100%, elas nunca vão atingir o seu máximo potencial. E com isso as carreiras não decolam. E a pessoa acaba ficando, como eu digo, refém. Refém por quê? Porque ela não pode sair daquele emprego, daquele trabalho,
porque não tem um plano B e, ao mesmo tempo, não decola. E fica olhando as outras pessoas que entraram depois passarem na frente, serem promovidas, reconhecidas, e vem muita frustração. Sim. Porque você não está usando, né, os talentos que você recebeu. E quando você consegue acertar isso, por isso que o meu trabalho começa com autoconhecimento, começa trabalhando a autoconfiança, inclusive. Porque a gente é muito mais crítico com a gente do que a gente é crítico com os outros. E até aquilo que você mais sofreu, né? Sim. O que foi seu maior desafio ao longo de toda a sua vida, como você contou aqui agora, é aquilo que você mais trabalha nas pessoas, que com certeza é um dos maiores desafios para todos. Exatamente. Eu falo que eu curo no mundo hoje a minha própria dor. A minha jornada de crescimento me preparou para eu justamente ajudar as pessoas que ainda estão passando por essa jornada, para que elas consigam usar os seus pontos fortes a seu favor, para que elas consigam progredir na carreira, para que elas consigam progredir financeiramente, ter mais prosperidade. E com isso, eu amo isso, quando assim, os meus mentorados começam a ficar realmente mais felizes e são promovidos a melhorar o relacionamento familiar, que não é nem meu foco, mas uma pessoa mais feliz irradia, transborda essa felicidade dentro da família, começa a ter mais paciência com os filhos. É uma verdadeira transformação de vida. Eu amo o que eu faço. Essa é a base, inclusive, né? Amar o que você faz toda a diferença. Aquela última mensagem para o nosso público, Liris? A mensagem principal é, se você ainda não está feliz no que você faz, para pensar, antes de olhar para fora, olha para dentro. Resgata realmente aquilo que um dia você quis ser, resgata o que você já tem de ferramenta, olha para o mundo, para aquilo que o mundo necessita e que você pode servir. E os gaps que você tiver, você vai atrás. E com certeza, a idade não é um fator que te limita. Acho que o maior fator que limita a gente é a gente mesmo. A gente é que coloca muita objeção para ser feliz na vida. Sempre é tempo de recomeçar, e eu vi um post lá na sua rede social de que a gente precisa se manter em movimento, porque até a água parada apodrece. E essa é a minha teoria. No final, posso só falar da tríade um minutinho? Claro. A minha teoria que eu falo é que você precisa, para ter sucesso, entender que você é uma marca e a sua marca já está andando por aí, então você tem que pilotá-la intencionalmente. Você precisa aprender sobre inteligência artificial, senão você vai ser substituída por ela, mas se você dominá-la, não. Porque assim você vai entregar com mais qualidade, mais velocidade e mais quantidade. E por fim, você tem que trabalhar a tua exposição hoje nas redes sociais, porque ou elas te erguem ou elas te derrubam. E você precisa saber pilotar intencionalmente a tua marca no online para se tornar um imã de oportunidades, porque marketing é ação, são as ações de marketing, branding é atração, são as pessoas te querendo. As melhores marcas são desejadas e é isso que você tem que fazer com você. É isso, gente. Você vai ter muito mais, né, desse conteúdo da Liris, tem muita coisa interessante. Eu dei uma olhadinha lá na sua rede social. Te convido também a dar uma olhadinha para que você possa conhecer muito mais, aprender muito mais com a Liris, lá no @Liris_Goncalves, já que não tem o cedilha, né? Então, Liris_Goncalves, que é de Gonçalves, lá no Instagram, como está aparecendo aí na sua tela, siga. Muito obrigada, Liris, pela sua presença e obrigada pelo conteúdo valioso que trouxe pra gente. Muito obrigada, querida, uma alegria. Até uma próxima. Até a próxima. E nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos ainda falando de redes sociais, mas com a associação das redes sociais com a birra das crianças. Voltamos já. Já estamos de volta com o nosso programa e seguimos aprendendo demais nesta tarde. É sempre uma honra ter a sua companhia aprendendo junto com a gente aqui no nosso programa hoje. Já abordamos vários assuntos. No comecinho falamos ali dos impactos das redes sociais, de algumas trends que estão viralizando por aí.
para os nossos adolescentes, jovens, também as crianças. E agora a gente fala um pouquinho de mais impacto das telas, das redes para a infância. Quem está aqui para comentar esse assunto com a gente, falar um pouquinho sobre birra, sobre impaciência na infância, é a doutora Jaqueline Carneiro, pediatra. Doutora, prazer te conhecer, bem-vinda. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite, adorei. Doutora, no começo a gente estava falando ali de alguns vídeos que viralizam nas redes sociais e que acabam influenciando muito, né, a vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes, na saúde da pele. Mas agora a gente tem também impactos na saúde mental, cognitiva, enfim, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, né? Comportamento das crianças que muda. Falando de redes sociais, existe ali uma idade mínima para o início de uso das redes sociais, que eu não sei se são todas, mas já ouvi dizer que são 13 anos de idade. Sim. Seria ali uma idade mínima para o início do uso das redes sociais. Mas isso acaba ficando nas mãos dos pais. Eu conheço crianças mais novas que já têm seus perfis nas redes sociais. Queria que você começasse falando um pouquinho dos impactos disso. Certo. Falando um pouquinho, né, das redes sociais, dos celulares, primeiramente a recomendação, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria é que se recomenda o uso do celular a partir dos 12 anos, né? Claro, sempre com a critério, sempre monitorado pelos pais. Mas a gente sabe que, infelizmente, isso não é uma realidade, a tela já está presente aí bem antes disso, né? A gente vai comentar um pouquinho para frente das repercussões disso, mas mais ou menos a gente enfatiza a partir dos 12 anos. E normalmente eles colocam que precisa ser monitorado pelos pais, você precisa escrever ali o responsável ali numa rede social de quem está fazendo esse acompanhamento. Para que não venha aqueles vídeos indesejáveis, aquelas curtidas, com conteúdo de violência, né, conteúdo sexual, que a gente sabe que hoje é uma realidade que não existe esse filtro. E até abre um caminho, né, para que essa criança comece a entrar em contato com pessoas perigosas. Exatamente. Né? A criança, o adolescente, ele não consegue, né, ter essa percepção. Então, é muito importante os pais estarem monitorando para ver qual tipo de conteúdo, se é um videogame, né, ali online, um jogo online, se é realmente um Instagram, um TikTok, o que é que ele está vendo ali. A gente sabe que alguns aplicativos que conseguem restringir, né, mas não é uma realidade, assim, a gente conseguir, né, ter esse controle 100%, principalmente com os adolescentes. É isso aí, mas aí, tanto nas redes sociais, na vida, quanto em outros sites, aí a gente tem muito os vídeos rápidos hoje. Sim. Que muitas crianças pequenas acessam, mesmo sem ter um perfil numa rede social, às vezes pega ali um celular, né? Ela não tem um perfil, mas ela tem acesso àquela rede social e ela vai passando aqueles vídeos rápidos. E esses vídeos rápidos é o que impulsiona essa impaciência das crianças, doutora? Esse é o nosso tema, né? As redes sociais, a impaciência e a birra. Assim, o que a gente percebe muitas vezes que a rede social, né, ela acaba a gente libera muita dopamina, né? O prazer de estar ali assistindo o vídeo rápido, tendo as respostas, tudo que a gente sendo estimulado com cores, aquela sensação, né, da tela mesmo, né? Então, esse bem-estar que ela causa uma dependência, né? É exatamente isso. E pra gente também, né? A gente sabe, adultos também. Então, esse é o maior problema de todos, porque quando a gente entra, depois a criança vai brincar, ela não sente o mesmo prazer, ela não tem, né, o mesmo prazer que ficar ali assistindo um vídeo de 1, 2 horas, de vários vídeos, de várias cores. Então, isso daí impacta bastante na vida social, aí, na vida, né, cibernética, vamos dizer assim, das crianças e dos adolescentes e na nossa também. E aí a gente vê o que isso repercute, alteração do sono, né? Então, um sono muito agitado, às vezes tem adolescentes que trocam dias pela noite, dormindo muito, né, dormindo tarde, fica ali muito tempo na tela, inquietação, ansiedade, alteração no comportamento na escola, né? Alterações das notas e infinitas, tem bastante coisa aí que pode repercutir. E até a birra tem a ver com isso?
Tem, né? Porque o imediatismo, né? Ela quer resolver ali rápido. Se você tira o celular, ela quer ter o domínio daquela situação, né? Então, dependendo da família, dos pais, se eles não conseguem equilibrar isso tudo, aí acaba descoordenando todo o quadro aí. O ideal, doutor, é que a gente já não dê desde cedo, né? Então, assim, tem aquelas recomendações, Sim. né? Não lembro agora se você citou o tempo que é permitido em cada idade. Não, ainda não. Então, assim, eu sei que tem aquelas recomendações do tempo Sim. que é permitido em cada idade, até 2 anos nada. Não é isso? Até 2 anos proibido, não Zero. pode, zero. Não tem nem não pode. Até os Tá. 2 anos não pode. De 2 a 5 anos a recomendação é mais ou menos 1 hora. De 5 a 10 anos, a recomendação da sociedade é mais ou menos umas 2 horinhas. Adolescentes aí, né, e até a gente, o ideal seria de 2 a 3 horas. Mas é claro, não são 2 horas seguidas, são 2 horas com intervalos, 2 horas com equilíbrio. Vai estudar, vai fazer uma atividade física, não usa o celular para comer, né, não fica ali estimulando, presta atenção, né, que você está se alimentando, principalmente as crianças, né. Senta e já vai com a tela, o pai já liga a tela ali na frente, né? Então tem que perceber a sensação do alimento, a textura, o cheiro, o gosto. E aí ele está comendo ali por comer porque ele está assistindo uma tela. Então isso é muito importante para o paladar aí das crianças no futuro, né? Pilar da nutrição aí. Na hora também não tem, durante a refeição não é recomendado o uso de celular, de telas, né? Também. É isso aí, gente. Ó, nosso WhatsApp, DDD 11 3337 5886. 33375886 para que você possa participar. Tem alguma dúvida sobre esse tema? Quer participar do nosso programa? Você pode mandar sua mensagem aí para o nosso WhatsApp, tá? Doutora, mas aí a criança já está acostumada com tudo isso. O prejuízo já bateu a porta daquela família e aí ela precisa retroceder. É possível? Como é que a gente faz para ir tirando, né, esse mau costume que já se formou ali naquela criança? Eu acho que o principal é a gente tentar sempre, dependendo da criança, da idade, né, distrair. Eu acho que esse é o principal, você inventar atividades para a criança. Então, ela ter atividades extras, não só na escola, né, de uma atividade física, praticar, ter hábitos saudáveis, colocá-la para brincar, correr, para andar de bicicleta, mesmo coisas simples mesmo, mas sair, né, ter o momento de sair, ter aquele momento de família também. A gente tem que ser o exemplo, né? Não tem jeito, a gente precisa ser o exemplo para as crianças. Não adianta a gente falar que não pode ter ele ficar 24 horas na tela e não dar atenção. Então, o momento que está ali com a criança, você dá atenção, você brinca com a criança, isso é muito importante. E aí tem que tentar sentir o que acontece, né? Então, tem que trabalhar. De repente está atrapalhando na escola, o que a gente precisa resolver, né? Quanto a isso, conversar na escola. E aí é um desmame que eu falo, você tem que ir tirando gradativamente, você não vai conseguir fazer isso da noite para o dia, né? Porque é difícil. Mas aí vai trabalhando isso e devagarzinho a gente consegue, dá um jeito. E assim, não vai proibir por completo, Exatamente. Né? Não vai proibir por completo, até porque não tem como, né, doutora? Está nas nossas Sim. vidas, a gente precisa, é uma ferramenta, Exato. né, de comunicação, de trabalho hoje em dia e também de entretenimento, né? É que para as crianças acaba sendo mais de entretenimento do que qualquer outra coisa, para nós adultos acaba sendo uma necessidade. Sim, mesmo, com né? certeza. Nós trabalhamos com o celular na mão, então não tem jeito. Então, assim, a gente não tem como se livrar, mas a gente pode minimizar os prejuízos. Exatamente. O que você tem de relato do seu consultório? Assim, normalmente os pais chegam reclamando de que tipos de atitudes ali dessa criança, né, que você vê na cara que está relacionado ao celular, que você vê que está relacionado ao uso de redes sociais. O principal de todos, eu acho que é a agitação. A criança fica muito agitada, a criança fica impaciente, ela fica ansiosa. Eu acho que esse daí é o principal. E até para os nossos filhos, quando a gente olha mesmo, você vê que a criança está muito agitada, assim, opa,
tá assistindo muito tela, entendeu? Não que não possa assistir, que nem você falou, mas que a gente precisa rever tudo isso de novo. Ah, tá assistindo, tá quanto tempo na tela, o que tá assistindo, qual é o conteúdo que tá. Então, esses relatos, assim, são bem importantes. E os pais falam, uns 10 dias a gente deixou sem tela, assim, foi como se fosse, né, eu não vou falar um castigo, né, porque a gente não usa mais essa palavra, mas foi tirando outra criança. Então, ela tem que entender, né, que ela é brincar, ela tem outras responsabilidades, que a tela vai vir no momento certo. E aí, infelizmente, né, assim, é a gente que tem que, né, decidir isso, os pais. Não tem jeito. Não adianta a gente dar toda a lição, conversar com os pais e isso não ser seguido, né? Então, é difícil, complexo. Doutora, prejuízos cognitivos, quais são? Assim, cognitivos a gente sabe que às vezes pode ter, dependendo da criança, atraso da fala, né, se é muito pequena ali. A criança, ela tem um crescimento e desenvolvimento muito rápido, o cérebro desenvolve muito rápido. Então, do zero ali, né, do nascimento até os 4 anos, é uma fase que a gente tem o maior crescimento. Então, a criança está adquirindo habilidades para falar, coordenação motora, se comunicar. Então, principalmente a fala, esses atrasos é muito importante, porque a gente não é estimulado, né? A gente está na tela ali do acesso rápido e aí a gente acaba perdendo esses estímulos. A criança não tem o prazer de ficar longe do celular, né? Bem dizer assim, das telas, né? Na verdade. Então, tem esse quadro, ansiedade é muito importante também, ficar se isolando, né, socialmente, a gente vê bastante também para ficar ali na tela todo o tempo. Esses são os sinais aí de alarme que a gente tem que ficar de olho. Já tem pergunta do nosso público, doutora. Vou colocar a primeira perguntinha na tela, por favor. A Ana Ruiz, de Campinas, interior de São Paulo. Beijão, Ana. Obrigada pela participação. Olha só a pergunta dela, doutora. Quando a criança já está dependente de tela, pode restringir o uso de uma vez só ou é obrigatório tirar aos poucos? Foi mais ou menos o que a gente conversou, né? Mas tirar aos poucos, eu acho que nem sempre nem nunca, sabe? Eu acho que tem que existir um combinado. Você combinar com a criança, olha, você pode, de 2 a 5 anos, 1 hora, então vai ser essa 1 hora. Não, vai tirando devagarzinho e vai combinando, olha, agora é hora de você brincar, agora é hora de você comer, e aí você vai tirando devagar. Vai distraindo, diminuindo, e aí fala que ela pode, mas desde que ela respeite o tempo que é recomendado. Usar como recompensa, não. Assim, se você fizer isso, assim, assado, se você fizer a lição, se você brincar um pouquinho, se você fizer as outras coisas, Sim. Aí eu deixo você usar um o celular. combinado, né? Vamos dizer assim, um combinado, não uma recompensa, talvez. Tipo assim, um combinado. Acho que o combinado é você cumprir, né? Eu acho que a gente tem que falar, explicar e cumprir com o que a gente falou. Então, deu 1 hora, é 1 hora, Tá. né? Não é só meia hora. Não, 1 hora. Combinado foi 1 hora, entendeu? Mas existe sim, vai tirando devagarzinho, procura outras coisas para fazer. Vamos cozinhar junto, vamos brincar, tabuleiro, inventa outras coisas. A criança gosta disso, ela vai com certeza de se distrair e vai esquecer das telas. E cria memórias afetivas. E cria memórias afetivas, com certeza. Com certeza. Mais uma perguntinha na tela. A Cléo Pacheco, de Osasco. Beijo, Cléo. Ela diz o seguinte: eu gostaria de saber se a tecnologia tem impacto direto nos transtornos mentais. Eu tenho uma filha adolescente e acho que ela está com depressão. Anda sem vontade de fazer nada, só fica no celular. Será que são as redes sociais? Ela não se abre comigo. Aí precisa de uma avaliação, né, bem criteriosa para entender. A adolescência a gente sabe que já é uma fase de muito pico hormonal, né? Então, os adolescentes por si só, eles já ficam rebeldes, né, vamos dizer assim. E já tem um impacto ali na saúde mental também, né? Já tem um impacto na saúde mental, viver em grupos, né, escola, mudança do corpo, de crescimento. Então, tudo isso acarreta, né? Mas eu acho que precisa tentar entender a cabecinha dela para conversar. Fazer uma terapia, de repente, conversar com uma psicóloga e tentar entender. E claro, se a criança fica 10, 12 horas, né? E até a gente mesmo, não tem como não falar que as telas aí contribuem para tudo isso. É isso.
Isso aí, fica essa informação, então, respondida a pergunta da Cléo. Tem mais uma pergunta que chegou para você, doutora. O Guilherme, de Santo André, ABC Paulista. Beijão, Guilherme. Olha só o que ele diz. Meu filho tem 15 anos e não sai do computador. Ou está nas redes sociais ou está jogando. Eu já conversei com ele para reduzir o tempo de tela, mas não adianta. Devo ser radical e desligar a internet? Porque aí é jogo também, né? Aí é difícil, né? Já ouvi dizer que alguns jogos ali, os games, podem trazer algum benefício para o raciocínio e tal, mas muito tempo de tela... Assim, tem que... É a mesma coisa, acho que é muito individualizado. Hoje a gente tem, né, com 15 anos, o herbiatra, né, que é um médico do adolescente. E ele tem que entrar ali naquele assunto, conversar, tentar entender e conversar com ele, porque mais do que a gente proibir, ele tem que entender o porquê que ele não deve, né, ficar nas telas tanto tempo. Seja videogame, seja... E aí tem que... O que ele está vendo, o que ele está assistindo, o que ele está jogando, né? Pra gente chegar a alguma conclusão, o que ele tanto tem interesse, por que ele está mais interessado em ficar 12 horas na tela do que sair com os amigos, do que ir numa festinha, né, de aniversário. Então, assim, precisa entender, aí precisa de uma avaliação. Eu já ouvi alguns pais falando assim, não, até prefiro que ele fique ali, porque aí tá na minha visão. Aí, às vezes, é tirar um pouco da nossa responsabilidade, né? Tipo assim, né, tirar a responsabilidade como pais ali e não querer ver o problema, né? Então, tem que tomar cuidado. Porque o mundo também tá difícil, né, doutora? Exatamente, exatamente. Então, assim, mas não tem jeito. Tudo vai trazer algum tipo de prejuízo e é aquela máxima, né? Tudo em excesso é ruim, não importa o que é. Sim, com Mesmo certeza. que seja uma coisa boa, em excesso é ruim, né? Com então, certeza. tem que tomar muito cuidado. A última perguntinha que a gente consegue responder hoje na tela, da Núbia de Ribeirão Preto, beijão para todo mundo aí. Ela pergunta o seguinte, doutor, olá, tenho um filho de 9 anos e outro de 12. Estou com bastante dificuldade em relação ao uso excessivo de celular por parte deles. Qual iniciativa devo tomar primeiro? São idades diferentes, próximas, né? Sim. Mas os dois já com o mesmo problema. Aí é aquela limitação, né, do horário, não tem jeito, 9, 12 anos, 2 horas, né? E o acordo e conversar, e tem que valer para os dois, e tentar criar coisas para eles esquecerem do celular. Não tem uma regra assim, tem que... Né, o que eu posso fazer? Não é simplesmente tomar o celular, né? Eu acho que a questão não é essa, é entender que eles têm uma idade, que a gente precisa limitar, porque tem risco oftalmológico, miopia, estrabismo, ansiedade, depressão, fator emocional, lidar com o convívio social, lidar com outras pessoas, então a gente precisa limitar, não tem jeito. E aí é combinados, não tem como. É isso aí, doutora. Eu já vou deixar aqui, gente, todos os contatos da doutora Jaqueline Carneiro lá no Instagram, @DRA, de doutora Jaqueline Carneiro, DRA Jaqueline Carneiro. O site é clinicarespirarkids.com.br, clinicarespirarkids.com.br, e tem também o WhatsApp, DDD 11, número 930200202, 930200202. Doutora, uma última mensagem? Falar um pouquinho do que a gente encontra lá no seu Insta? Ai, é muita coisa. Assim, adoro falar para crianças e adolescentes, né? Bebezinhos também, eu acho que é muito importante. E o principal é a gente entender o crescimento, o desenvolvimento das crianças, ter qualidade na nutrição, em tudo, na saúde como geral, na saúde infantil. É uma responsabilidade nossa, eu acho que a sociedade hoje vem mudando bastante essa parte de criação dos filhos, né? A gente se preocupa muito em ofertar escolas boas, vacinas boas, né? Atividades boas, então acho que isso devagarzinho, a gente está numa transição, acho que, né, nessa parte da tecnologia. Mas os pais entendem muito bem isso e sempre você vai encontrar bastante conteúdo lá e também dos problemas respiratórios, que é a minha especialidade. Olha, gente, então muito conteúdo importante. Eu já estou seguindo, vocês podem seguir também. Doutora May, muito obrigada, Obrigada, viu, pelo pela convite, sua presença adorei. E pelos esclarecimentos. Obrigada. Até a próxima. Até. Bem, assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Muito obrigada pela companhia de todos vocês que ficaram com a gente. Que Deus abençoe a tarde de todos. Beijo grande, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.